Alguns até pensam que ele enlouqueceu. Você conheceu o capitão? Não, infelizmente não. Não tem ideia como é que é a vida na favela, né, não, velho? Estamos aqui na cobertura do Fantaspoa 2026 e um dos destaques da programação é Coração das Trevas, filme dirigido pelo Rogério Nunes, que está comigo aqui para bater um papo. O Rogério que está no México, porque o filme está passando no mundo todo, né? E agora também está passando lá no México. Rogério, em primeiro lugar, parabéns pelo filme e obrigado por bater um papo conosco a respeito desse trabalho tão impactante que é o Coração das Obrigado. Trevas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, super obrigado. Obrigado pelo convite, né? Eu queria estar aí com vocês aí em Porto Alegre também participando. Eu vejo as postagens do festival do Fantaspoa. Nossa, é muito legal. E as pessoas que eu encontrei que estiveram no festival, né? Me falaram que é muito, muito, muito legal mesmo. Todas as festas, a parada dos zumbis, é bem legal, bem legal. E a recepção do público também é bem legal. É muito boa. É muito Mas teve legal. incompatibilidade de agendas também, né? E aí não pude, não rolou, né, de estar aí com vocês. Mas eu tenho certeza, ó, quando tu passa no Fantaspoa, o teu filme, tu já vira a família do Fantaspoa. Então eles vão te convidar certamente para outros momentos para tu poder vir aqui e curtir como é que é o festival em Porto Alegre. Mas olha só, Coração das Trevas é uma animação adulta que adapta o texto do Joseph Conrad, do clássico livro Coração das Trevas, para uma realidade brasileira um tantinho ali no futuro. Como é que foi que surgiu a ideia de trazer essa história, então, para um cenário brasileiro, Rogério? Então, Rodrigo, essa história ela começou há uns 20 anos atrás, né? Quando eu trabalhava muito com artes gráficas, com ilustração, com história em quadrinho, né, ilustração para livros e tal. E aí uma editora brasileira me convidou para ilustrar uma edição brasileira do livro Heart of Darkness. Era um momento onde que o livro tinha acabado de cair em domínio público, né? E havia uma editora brasileira que estava querendo fazer essa edição brasileira do Coração das Trevas, e foi o primeiro contato que eu tive com o livro, né? E quando eu li o livro, eu, eu vi aquela história, aquele embate espiritual entre dois lados, né? E eu falei, nossa, isso poderia acontecer no Rio de Janeiro, né? Poderia acontecer no Brasil, né? Eu acho que devido até a própria obra original, né, poderia acontecer na Amazônia, né, dos personagens estarem subindo o Rio Amazonas, né, mas eu acho que de uma forma assim mais complexa e talvez mais original, né, essa história se encaixaria melhor no Rio de Janeiro, né? E claro, né, que o filme ele paga tributo ao Apocalipse Now, que é a obra mais popular até adaptado, né, o Coração das Trevas nos cinemas. O personagem do Caio Blatt, que é o protagonista, se chama Marlon, né? O Marlon Brando fez o Coronel Kurtz no filme do Coppola. Mas é notável que você faz algo muito seu no filme. Como é que foi então pensar É. nessas homenagens, essas pequenas homenagens que a gente vê no filme, mas também se desvencilhar muito do que a gente viu no passado para fazer algo novo? Então, Rodrigo, é sempre esse filme foi um desafio, um grande desafio fazer, né? Primeiro porque ele é baseado em uma obra que dentro do universo inglês, da literatura inglesa, é assim a obra que foi mais editada, né? Depois da Bíblia, é o livro que foi mais editado, mais publicado, né, em língua inglesa no mundo, né? E fora a questão do Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, ou seja, existe vamos dizer assim, um peso muito grande, né, em se fazer uma obra como Coração das Trevas no Brasil, filme de baixo orçamento e tal, né? Mas eu acho que o filme ele tem elementos, né, que não estão presentes nem na obra original do Conrad e nem no Apocalipse Now, né? Existem paralelos, existem até certas referências, mas existem muitos elementos que não estão presentes nessas obras, né? E eu acho que no caso do Coração das Trevas, do nosso Coração das Trevas, ele vai um pouquinho além, né? Ele conversa com essas duas obras, mas ele vai um pouquinho além. Eu acho que principalmente por conta da abordagem das religiões afro-brasileiras, né? Enfim, que
de alguma forma, a presença da Umbanda, do Candomblé no nosso filme, né, ele promove um diálogo entre os personagens que não existe na obra original, né? Na obra original, o Marlowe, né, da obra original, ele percebe toda aquela exploração que os europeus promovem no Congo belga, mas ele se coloca um pouco à parte também. Ele não está assim, ele tem uma certa empatia pelos africanos, ele tem uma certa empatia pelo sofrimento que é infligido em cima dessas populações, mas ele se mantém um pouco à parte, né? No nosso filme, o nosso Marlon, né, com N no final, né, ele vai um pouquinho mais além. Ele também tem essa resistência em aceitar aquele diverso, em aceitar aquele contraditório, né? Mas no final eu já estou dando um spoiler, né? Mas enfim, né? No final ele meio que ele assume aquela parte daquela identidade dele, aquela parte da identidade dele que tem contato com essa outra realidade contraditória dele. Conseguiu não dar um spoiler tão forte assim, então acho que conseguiu ali, né, dar uma desviada, o pessoal que vai curtir o filme É, ainda não entregar muita coisa. Mas é é interessante. justo. O elenco de vozes é formidável, né? A gente tem o Caio Blatt, a gente tem o Babu Santana, Fausto Fawcett, Luiz Carlos Vasconcelos, Maria Lucas, Thaís Feijó, entre vários outros, né, que estão no filme. E é importante mencionar que eles não dublam, eles interpretam no filme, né? Porque muita gente não Sim. sabe que em animação as vozes são gravadas antes do filme pronto. Conta um pouco como é que foi o processo de chegar a esse elenco e como foram as gravações. Pois sim, isso daí é uma coisa bem interessante. Em animação, a gente é bem, principalmente os artistas de voz, né? A gente chama de artista de voz, não dublador, né? Dublador é quando você já tem uma base, né? Você já tem uma versão original em determinada língua, aí você vai lá e coloca uma outra interpretação em outra língua, né? Daí é a dublagem, né? No caso, por exemplo, de voz original, realmente é a voz original, é a primeira voz, né? E é uma coisa muito gostosa de se fazer, sabe, Rodrigo? Porque eu acho que, primeiro, para você chegar em um texto, né, que o teu ator se sinta à vontade com ele, né, tem que estar muito seguro desse texto, tem que pesquisar bastante, né? E mesmo assim, quando você entra no estúdio, você descobre que o texto tem vários trava-línguas, várias coisas quando o ator realmente entra dentro do personagem, ele fala, cara, eu acho que o personagem não falaria desse jeito, né? Ou não soa Então, natural, né? Às vezes. não soa natural, né? Então eu tenho um método de trabalho, né? Principalmente com relação ao Coração das Trevas, principalmente com relação a um filme que busca uma atuação naturalista, né? Que é um pouco diferente da atuação padronizada do desenho animado, que é estereotipada, que leva os exageros ao extremo, né? Aí no caso, por exemplo, do Coração das Trevas é uma atuação muito naturalizada, muito naturalista, né? Então eu tenho um método de chegar com os meus atores e falar, olha, o que a gente tem aqui é um roteiro, ou seja, ele indica uma rota, né? Bem pegando no radical da palavra, né? A partir desta rota, né, a gente pode fazer desvios, mas seguir mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Então, nas primeiras gravações, a gente faz várias gravações. As primeiras gravações, a gente deixa o ator lendo o texto, né, seguindo o texto, e depois ele começa a fazer pequenas provocações, improvisações, né, realmente incorporando em si o personagem e falando, não, eu acho que esse cara falaria assim, não, esse cara falaria assado. E as melhores cenas são as cenas que são puramente improvisadas, né? É muito E, legal. e O no filme caso, ele por passa exemplo, isso. é, O filme ele passa isso, ele passa uma naturalidade, como se os caras estivessem conversando ali mesmo, como se tivesse uma coisa muito
do dia a dia, assim, muito, muito corriqueira, embora seja uma história, claro, que tenha o seu peso, mas uma coisa muito casual ali, os diálogos. Justo, justo. E houve alguns diálogos que foram totalmente modificados, né? Por exemplo, assim, pela improvisação, né? O Babu, ele mandou muito bem, né? O Babu, ele é muito bacana nesse sentido. Foi muito legal trabalhar com o Babu e com o Caio também, juntos, né? Porque também eles são brothers, eles se conhecem, são amigos de vários anos, né? Em alguns diálogos que eles gravaram juntos e fizeram no improviso, foi muito legal, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No momento do achaque, né? Da Marcela Diaba, né? Ali depois do baile funk, né? Que eles tentam convencer a Marcela Diaba que não são polícias, que eles estão atrás do Curtis, porque o Curtis engravidou a irmã do Babu, e a irmã do, né, e sumiu, né? Então, um caô assim muito improvável, né? Havia já a base desse texto, mas a forma como ele se desenvolveu, isso daí foi totalmente no improviso, né? E foi um processo assim muito legal, né? Muito legal, né? Porque o Babu ele liderou essa improvisação e o Caio foi atrás dele, né? E os dois, assim, sabe? Chegou no final, assim, da gravação, os dois estavam, assim, super excitados, assim, tipo assim, dando risada, assim, sabe? Tipo assim, o que que foi isso que aconteceu, né? E foi muito legal, foi muito bacana, né? E isso deve ser muito legal para o próprio artista depois fazer animação, por ter um material rico desse jeito para depois poder dar vida à animação. E a animação é, claro, um processo que é demorado, é muito tempo para fazer. O filme está aqui, mais de 10 anos, né, na produção, né, Rogério? É, Então, é um filme que, claro, demora exato, mais. exato. Mas você falou antes do baixo orçamento, e é legal que o filme ele não parece ser um filme de baixo orçamento. Ele não tem uma cara de ser um filme de baixo orçamento. E isso também eu acho que é um atestado para a equipe do filme, que conseguiu trabalhar muito bem e que tem ali uma produção que é super bonita, né? O filme realmente é visualmente muito interessante. Obrigado, Rodrigo. Então, houve, assim, é um filme de baixo orçamento, né, comparado às produções, assim, putz, com produções europeias, produções americanas, um filme de muito baixo orçamento, ainda mais levando-se em consideração que ele é um filme muito artesanal, né? Ele foi feito realmente à mão, quadro por quadro, né? Às vezes está um pouquinho mais, em algumas animações ele vai estar um pouquinho mais quebrado, vai estar por seis, por quatro, um pouquinho mais, né? Não foi usado inteligência artificial e a gente teve muita sorte de ter uma equipe grande, né, espalhada pelo Brasil inteiro, tinha gente do Sul, a gente trabalhou tudo online, né? Ah, Tava legal. todo mundo trabalhando online, a gente não tinha um estúdio físico, né? Então a gente tinha, putz, a gente tinha gente do Sul, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, do Nordeste, do Quantos mais ou menos, Norte, Rogério? do Rio de Janeiro. Oi, perdão? Quantos mais ou menos animadores vocês tinham, desenhistas, como não sei até o termo correto para. A gente tinha, Rodrigo, eu vou meio que fazer uma avaliação assim meio que por cima, de acordo com as etapas, né? Em termos de setup de layout e tal, eu acho que a gente estava mais ou menos com uns 15 artistas, né? Depois, quando entrou na animação, a gente estava com uns 20 animadores, mais ou menos, né? Tem muita gente que entrava e saía ao longo desse processo, né? Mas, assim, o grosso, assim, uma média era mais ou menos uns 20 animadores. Depois teve a etapa de cleanup, onde a gente tinha um pouquinho mais de pessoas, também acho que uns 20, mais ou menos, por aí, né? E aí, de cores também, era uma galerinha, né? Grande também, acho que umas 20 e poucas pessoas. Acho que o grupo todo, assim, acho que passou de 100 pessoas, sabe? Né? Todo Pô, mundo, dependendo das etapas. E foi, assim, um processo muito gostoso, sabe?
apesar do pouco tempo, do pouco dinheiro, muitas vezes as pessoas vinham falar, puta, mano, eu quero trabalhar nesse filme, eu acho legal trabalhar nesse filme, eu acho gostoso, sabe? Esse filme, ele é diferente, né? Quando os processos foram terminando, né? é, Foi muito triste, na verdade, porque a gente queria seguir aquela rotina de se encontrar online, duas, três vezes por semana, né? E quando, por exemplo, cada processo foi terminando, né? Tipo assim, foi terminando o processo de animação, a gente fala, putz, gente, essa daqui é a nossa última reunião de animação. Não, não, vamos fazer uma reunião semana que vem. Não, não, a gente não queria acreditar que era o fim do processo, sabe? E foi bom, sabe, cara, né? Apesar de todas as dificuldades, né, do baixo orçamento, foi muito difícil. Só fazendo uma correção, né, e dando um pouquinho mais de detalhamento nessa questão, né? Você tinha falado, foi um processo de 10 anos. Na verdade, foi um processo de quase 12 anos, né? Mas o que demorou muito mesmo foi levantar o dinheiro, e a gente nem levantou todo o orçamento, a gente levantou uma parte do orçamento e conseguiu fazer o filme com uma parte do orçamento. Na hora que a gente realmente entrou em produção, né? A produção em si foi rápida, né? Quer dizer, 2 anos e meio, né, de produção mesmo, né? Então foi assim, vamos dizer assim, tranquilo em termos de produção. O que vem antes é o que demorou realmente, a questão de levantar o dinheiro, né? A o próprio desenvolvimento e pré-produção, né? Onde que você tem que fazer o storyboard, fazer o desenho de personagens, fazer um roteiro bom, conciso, bacana, né? E principalmente chegar num animatic onde você dá o play, né? E ainda que aqueles desenhos sejam precários, né? Muito rabiscados, muito num estágio muito primordial, né? Aquela história tem que fazer sentido, né? No momento que tem que dar risada, a pessoa tem que dar risada. No momento que tem que fazer chorar, a pessoa tem que chorar, mesmo com aqueles desenhos precários, entendeu? Então essas fases, né, pré-produção, que tomaram muito tempo e muita energia, né? Lembrando também que é muito difícil fazer um filme de animação adulto, né? Levantar o dinheiro, digo principalmente levantar o dinheiro, né? Porque a animação é muito associada ao público infantil, né? Então, quando você vem com uma história de animação que fala de corrupção policial, abuso de drogas, violência, macumba. Fica Pessoas, mais não, difícil. não, não, Pois não, é. não, 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 não. Mas não deveria, não deveria, até porque a animação é realmente, né, um formato, né, de contar uma história que é igual a qualquer outra, né? Ela pode ser infantil, pode ser adulta, pode ser engraçada, pode ser triste, ela serve para muita coisa e o filme ele mostra isso também. E ele passou em vários festivais, né, mundo afora, é importante dizer, né, Rogério? Passou no Annecy, né, ganhou prêmio no Festival do Rio, ganhou prêmio em Havana. Agora você está no México, né? Tá passando no Fantaspoa também aqui em Porto Alegre. Mas Rogério, a gente tem que ir já encerrando aqui. Eu queria só que tu falasse pra gente o caminho do filme agora, né? Tá passando em festivais, quais é que são os próximos passos? Quando o pessoal que perdeu aqui no Fantaspoa, por exemplo, vai poder ver o filme nos cinemas? Como é que tá esse processo? Ó, a gente está levantando dinheiro agora para fazer o lançamento comercial do filme no Brasil em setembro desse ano, né? A gente está correndo para isso, a gente está ali naquela batalha burocrática com a Ancine para liberar dinheiro para distribuição, né? Então a ideia é ter o filme nas salas de cinema no Brasil em meados de setembro. A partir daí, a gente vai ter ele no nosso streaming da distribuidora, nossa distribuidora, que é a Imovision, né, que vai estar disponível no, No Reserva no, Movision?
canal deles, né, na Amazon, né? E, e eu acho que ainda vai rolar mais alguns festivaizinhos por aí. A gente vai dentro do Brasil mesmo, que vai dar oportunidade para a galerinha aqui, sei lá, em algumas regiões um pouquinho mais longínquas, dar uma olhada nesse filme. Boa, maravilha. Rogério, parabéns novamente pelo filme, pelo Coração das Trevas. Obrigado, O obrigado. pessoal que está assistindo aqui o nosso bate-papo na Manac 21, procura então o filme depois no cinema a partir de setembro, depois vai estar no Reserva Movision também. O pessoal pode curtir então o filme aí do Rogério Nunes. Obrigadão, viu? Maravilha, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Sucesso!